TV Máfia Azul, a maior TV de torcidas organizadas do Brasil. Oferecimento Fio 5 estrelas. Com você, o Cruzeiro é mais cabuloso. Safecar Brasil. Quem ama, protege. Molão Rei do Espaguete. Desde 1961, agora na Esplanada do Mineirão. Parceiros oficiais da TV Máfia Azul, o veículo de comunicação oficial da maior de Minas. Ok? Boa tarde, amigos. Aqui não tem ninguém com salário atrasado, não, né? Graças a Deus. Nós viemos agora de uma conversa difícil com os atletas do Cruzeiro e eu lembrei a eles que hoje é um marco muito importante. Esse clube que aqui está foi eleito o melhor clube brasileiro do século XX. Não é pouca coisa. Eu acho até que é um título maior do que campeão do mundo, porque campeão do mundo tem todo ano. Agora, melhor clube brasileiro do século XX é só de 100 em 100 anos. E o Cruzeiro foi eleito assim. Um instituto de pesquisa de futebol em Bonn, reconhecido pela FIFA, elegeu o Cruzeiro. Então, nós viemos desde 1921 acostumados à liderança, acostumados a incomodar o eixo Rio-São Paulo. É o único clube brasileiro que incomoda o eixo Rio-São Paulo, apesar da disparidade enorme de verbas daqueles principais clubes de lá. Hoje, nós estamos na Série B. É uma realidade muito triste. Mas, apesar de todas as dificuldades, nós estamos encontrando, no ânimo de 9 milhões de torcedores, uma força que a gente não esperava encontrar. É impressionante a disposição deles em nos ajudar. E nós estamos prosseguindo, apesar de todas as dificuldades. Hoje, reunido com os atletas profissionais, nós não apresentamos uma solução. Nós pedimos ainda compreensão. Pedimos compreensão a quem nós não podemos pedir compreensão de tanto que eles já estão esperando. Mas estamos pedindo, que é o único caminho. O Cruzeiro hoje é uma terra arrasada, infelizmente. A administração passada agiu como se nós estivéssemos numa filial da Casa da Moeda. Faz aí 50 milhões, faz aí 10 milhões, 30 milhões. As dívidas são astronômicas. Os resultados de auditoria nos colocam assim numa situação verdadeiramente absurda. Mas dentro desse caos, nós estamos reagindo pouco a pouco e hoje nós temos, iniciando aqui um capítulo importante da nossa história, trazendo para o nosso lado, trazendo para essa batalha a experiência do Ocimar. Ele vem lá de Curitiba, trazendo um histórico de vencedor, o que nos anima demais. Estamos muito contentes e muito confiantes de contar com essa força curitibana. Então, palavra do Ocimar. Boa tarde a todos. Num primeiro momento, agradecer ao presidente, né, pela confiança depositada, dizer que é um enorme prazer estar aqui no Cruzeiro. Eu diria que é uma realização profissional. Eu que estou no futebol desde 1985. Por 11 anos fui dirigente estatutário como presidente e quero aqui engrandecer a coragem do senhor e dos membros do Conselho de assumirem tamanha responsabilidade pelo simples amor, né, ao seu clube. Eu tive a oportunidade de desempenhar essa função por 11 anos no clube que eu aprendi a gostar, que coincidentemente também era azul e branco e se chamava Esporte Clube Pinheiros, e depois, em 1989, se tornou Paraná Clube. Mas já há 20 anos eu estou como executivo de futebol profissional. Comecei no meu próprio clube, no Paraná Clube, passei pelo Santos, passei pela Ponte Preta, passei pelo Atlético Paranaense, e agora, nos últimos 4 anos, estive no Londrina, que tem uma administração diferente dos clubes
normais, porque está sob intervenção do Ministério do Trabalho, então lá tem uma gestão profissional desde 2011. Então, de novo, né, engrandecer a coragem desse conselho gestor de assumir uma situação como essa, mas a certeza absoluta de que o Cruzeiro não está no lugar certo. E ele passará muito brevemente por esse espaço que não é o seu lugar. Nós temos certeza disso, e é por isso que eu aceitei esse desafio de pronto, né? Nós conversamos ontem à noite, né, presidente? E hoje já estamos aqui trabalhando com o máximo do entusiasmo e com a força necessária para que o Cruzeiro volte aos seus dias de glória. Ocimar, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber qual foi a sua impressão num primeiro contato com os jogadores que se reapresentaram hoje e um pouquinho sobre como vai ser esse trabalho ao lado do Alexandre Matos, que segue também ajudando o Cruzeiro enquanto ele não se transfere para um novo trabalho. Bem lembrado. A situação com os jogadores, o que eu mais gostei da reapresentação foi a sinceridade que o presidente usou nas palavras para com eles. E acabou de repetir aqui que ainda não temos uma solução definitiva para os problemas que se acumularam aí nos últimos meses. Mas, no futebol, a verdade sendo dita, ela sempre vai ser resolvida. E a questão do Alexandre, nós somos companheiros de Associação Brasileira dos Executivos, da qual eu fui o fundador, e já é nosso companheiro há mais de 10 anos. E a experiência do Alexandre, e assim também a carreira gloriosa que ele teve nos últimos 5 anos, com certeza vai nos ajudar muito, principalmente na recolocação daqueles jogadores que não deverão permanecer aqui em virtude da nova situação que o Cruzeiro vai enfrentar nesse ano. Então, podem ter certeza que não há atrito nenhum de função, até porque o Alexandre vai ficar por um período provisório, e para mim é uma ferramenta e uma coisa muito importante ele estar junto, principalmente nesses primeiros momentos. Oi. Dalai, você disse aí que está satisfeito com esse apoio de mais de 9 milhões de torcedores do Cruzeiro, que estão abraçando, que vão apoiar, mas eles também estão preocupados com alguns aspectos. E a principal pergunta que é feita por esses torcedores é se esse conselho gestor vai manter pessoas que estavam ligadas à antiga diretoria. Não é só pelo fato de alguém trabalhou na antiga diretoria, seria excluído, né? Mas está sendo feita uma aferição, sobretudo com base em salários. Uma das características da administração passada é uma prodigalidade que até agora nós não encontramos razão para ela de subir salários. A pessoa ganha R$5.000, é um bom funcionário, passa para 15. O conselho gestor assusta a todo momento quando vê a folha salarial, a progressão salarial, porque são empresários, são homens com 10, 15, 20 mil empregados. E esses homens, quando tem um funcionário que ganha R$3.000 e ele desempenha muito bem o seu papel, ele aumenta para 3.500. E do outro ano aumenta para 4. O funcionário fica satisfeitíssimo. No Cruzeiro, o salto é de canguru. É de 3 para 12, de 12 para 30, de 30 para 60, assim aéreamente. E é isso que nós estamos suportando agora. É um absurdo. Um absurdo. E isso estava sendo mostrado desde maio do ano passado, pelas auditorias feitas. E foram interrompidas exatamente em maio, quando mostrou essa disparidade. O Departamento Médico do Cruzeiro, por exemplo, no gráfico comparado com o Flamengo, com o Santos, com o Internacional, Grêmio, Corinthians, gasta 3, 4 vezes mais do que esses times. 3, 4 vezes mais. Por exemplo, um fisioterapeuta no Santos ganha 6.000, 7.000 aqui, estava 15, 20, 30. E, paralelamente, o aproveitamento das divisões de base, também mostrado pela auditoria, um absurdo. O Cruzeiro, em 2018, gastou 51 milhões com a divisão de base, teve lucro de 2 milhões. O Santos gastou 25 milhões, teve lucro de 180 milhões. E outros times, assim, gastaram 15, tiveram 200 milhões de lucro. Nós estamos numa situação... Então, funcionários que, embora tenham trabalhado na gestão passada, têm bom desempenho
e com o salário compatível vão sendo mantidos. Agora, outros, infelizmente, isso corta o coração, pessoas amigas, pessoas boas, mas que o Cruzeiro não está suportando essa folha salarial. Osimar, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Parabéns também pela coragem de assumir um clube que vive uma triste realidade. Se tratando dessa realidade, qual o principal passo você, como um diretor executivo, a ser dado para essa reconstrução do Cruzeiro em 2020? Principalmente dar o passo do tamanho da sua perna, né? E há um histórico no futebol brasileiro de que nas grandes dificuldades apareceram os grandes craques, principalmente os que vieram da categoria de base. O caso do Santos, em 2004, com Diego, Robinho, só acabaram jogando porque o Santos não tinha mais de onde retirar recursos, né? E a gente espera que o Cruzeiro também tenha essa felicidade, de nesse momento poder lançar jogadores jovens dentro da nossa capacidade financeira e orçamentária e que esses jogadores deem o resultado técnico que o Cruzeiro sempre obteve, que foi o de vitórias. Simar, o presidente desse núcleo transitório definiu aí o teto salarial de R$150 mil. Como é que vocês vão trabalhar isso com os jogadores? Tem muitos jogadores acima desse salário. Como é que vai ser trabalhado? Realmente esse o teto? Tem um teto de folha salarial? Não, já houve uma flexibilização, né, presidente? Já não é mais. Esse foi uma diretriz que já não está mais tão rígida assim. E como é que vai ser tratado isso com esses jogadores que são os mais consagrados que estão no elenco, que têm altos salários? Se não baixar até o valor que vocês determinaram, se tem um valor agora, como é que vocês vão fazer para lidar com isso, a situação? A ideia é, da maneira mais honesta possível, chamá-los, né, e chegar a uma conclusão em conjunto. Caso a caso. Caso a caso será estudado. Aqueles que não quiserem, na verdade, reduzir ou chegar a um bom termo com o Cruzeiro atual, a gente vai facilitar uma negociação, tentar uma saída para que todas as partes fiquem satisfeitas. Não tem o teto. Ele já flexibilizou um pouquinho esse teto, porque às vezes você pode ter um de 20 e pode pagar um pouquinho mais no outro. Verdade. Então, a média vai compensar. O importante é que nós sabemos quanto podemos gastar, né? E a nossa folha vai ser 1/3 daquela que vinha sendo aplicada até então. Dalai. Oi. Em relação às demissões, né, o Cruzeiro vem enxugando a folha de pagamento. Alguns nomes hoje surgiram, algumas informações que teriam deixado o clube. O Cruzeiro ainda não confirmou oficialmente. Por exemplo, Marconi Barbosa, Valdir Barbosa. E em relação ao Robertinho, preparador de goleiros do Cruzeiro. Se o Cruzeiro confirma a saída dele, ele que é tido por muitos especialistas como o melhor preparador de goleiros do Brasil. E se ele saiu, qual foi o motivo, o que de fato aconteceu para que se chegasse a essa conclusão? Certo. Olha, fui professor de jornalismo durante 10 anos também, sabe? Professor de direito também. De modo que eu sei, se eu responder essa pergunta, as outras que virão. Então, eu peço licença a vocês para não analisar nomes, porque são profissionais respeitados, e não é digno da minha parte, nem eles merecem, que a gente vá tratar que fulano foi demitido hoje, Beltrano foi demitido. O Cruzeiro continua com a política de cortes, certo? Doutor Dalai. Fala. Depois eu te faço um, Alcimar, que estava com saudade de você. A pergunta recíproco. A pergunta é o seguinte: a atitude que vocês vêm tomando tem sido muito bem aceita. Agora, eu gostaria de saber quando que vai sair esse inquérito policial, porque está todo mundo aguardando isso. Que tipo de atitude vocês têm tomado com relação a isso? Eu tenho falado reiteradamente que nós estamos num barco. O barco tem 2 faróis. O farol de popa, que ilumina as águas que passaram, e o farol de proa, que ilumina as águas que a gente vai trilhar. Nós, do Conselho Gestor e da Presidência, desligamos o farol de popa e deixamos que essas águas passadas fiquem a cargo de quem elas devem ficar, ou seja, Polícia Federal e Ministério Público. Eles estão atuando, não estão parados, de forma nenhuma. Temos notícia que eles estão atuando. Esse problema das apurações que devem existir e tudo, está entregue para eles. E nós estamos só com o farol
de proa ligado. Beleza, porque a expectativa é muito grande. Ocimar, é uma alegria revê-lo, tê-lo aqui em Belo Horizonte, no Cruzeiro, eu que o conheço desde o Paraná Clube. Desafio para você não é segredo, isso eu tenho conhecimento, mas esse será o maior que você já teve na sua carreira? Com certeza, será, e eu tenho assim uma certeza muito plena de que a gente vai conseguir, no mais breve espaço possível de tempo, que o Cruzeiro volte a estar no lugar que merece. Então, isso me empolgou bastante. E também é um prazer revê-lo, né? 11 anos que passamos juntos lá no Paraná. Ô, Dalai, Oi. Aqui, a gente sabe que, a gente tem visto, né, que a participação do torcedor ela vai ser fundamental nessa reconstrução do Cruzeiro, né? Seja com compra de materiais esportivos, seja na adesão do sócio, né, que em breve aí o Cruzeiro vai apresentar lançar, como vai ficar essa situação. Mas, em contrapartida, o torcedor, ele sente e ele quer ter a vontade, deseja muito poder participar mais ativamente do clube. Há um desejo, um movimento muito grande dessa mudança do estatuto, que abra mais portas, né, mais recursos para que novas pessoas possam estar participando também ativamente da vida política do clube. Eu queria saber de você como que estão essas propostas, porque o torcedor, ele quer ajudar, mas ele também quer ser ouvido, ele também quer ter essa oportunidade de estar participando ativamente da vida do clube. E com toda razão, o torcedor está nos dando uma resposta que a gente não esperava que fosse tão grande assim. Não sei se algum de vocês estava presente na missa do dia 2, lá na igreja de São Sebastião, uma coisa que eu chorei. Sinceramente, eu chorei de ver aquela emoção. Tive que sair pela porta dos fundos da igreja, uma retribuição que eu jamais esperei na minha vida. E quando eu lembro que os dirigentes anteriores não podem entrar num restaurante que são ameaçados pela torcida, eu vejo, gente, nós estamos, não sei se estamos fazendo a coisa certa, mas estamos no lugar certo, tentando fazer a coisa certa. E a torcida tem nos dado um apoio permanente. Em contrapartida, com muito boa pergunta, ele quer uma resposta nossa com relação a eles. A reforma do estatuto é uma necessidade nossa, é uma obrigação nossa. Só que o momento não é ainda para a reforma. É como se a gente estivesse apagando um incêndio na nossa casa e cuidasse de passar sinteco num dos cômodos, para melhorar. Não é o momento ainda, mas essas reivindicações são mais do que justas. Claro que a gente vai estudar cláusula por cláusula, mas a reforma estatutária é fundamental para que o Cruzeiro deixe de fazer uma coxa de retalho no seu estatuto. As reformas anteriores foram casuísticas. Nada pior do que isso, você reformar o estatuto para atender uma determinada circunstância. Dá uma coxa de retalhos depois. Dá, como diz o Medioli, numa frase feliz, dá um Frankenstein. Nosso estatuto é um Frankenstein cheio de coisas. Mas o torcedor será atendido porque ele tem nos dado um apoio imenso, sem contar que foi o torcedor que tirou a diretoria. Foi o movimento dos torcedores na rua é que permitiu que houvesse essa transformação da administração. Quem pode me responder? Boa tarde, primeiramente. Esses jogadores que não se apresentaram, o caso do Thiago Neves, Fabrício Bruno, eles serão multados, tem alguma punição, sendo que eles têm contrato com o Cruzeiro? Nós não podemos falar em multa de jogador que não se apresentou sem ouvi-lo, sem ver as reivindicações, eles também têm os direitos. Nós estamos com atraso no pagamento de vencimento, de salários. Então, quando você está numa situação dessa, o menos que você pode fazer é ser impositivo, ser ditatorial ali, vamos ouvi-los, né? Uma das primeiras coisas que nós fizemos hoje, nesse primeiro dia, foi uma conversa com os representantes do Fabrício Bruno, e a conversa foi muito proveitosa. Então, muito provavelmente, inclusive, a gente tem uma solução para o caso dele ainda nessa semana. Ocimar, boa tarde. Boa tarde. Você vem de um rebaixamento com o Londrina, embora apesar dos trabalhos anteriores, e trabalho de alguma forma discreto em outros clubes menores. O que você acha que te credencia a assumir o Cruzeiro no momento mais trágico da sua história? A experiência, né? A experiência de ter passado como dirigente estatutário. O resultado, na verdade, né? A gente sempre é muito medido pelo resultado.
Então, o resultado só ganha um, né? Os outros 19 são ruins. Então, o resultado é uma coisa muito fria para se ver. Agora, o que me incentiva? A minha experiência de já ter passado por várias situações. E o tombo ensina, né? Exatamente. Não, a vida ensina, né? O couro ensina. Ocimar, boa tarde. De alguma maneira, a proximidade no estado do Paraná com a Adilson também facilitou nessa sua vinda para o Cruzeiro. E o que o Adilson ainda pode pedir para você, que você conhece de mercado, para que o Cruzeiro, dentro desse teto, dos jogadores que não serão aproveitados, pode trabalhar dentro dessa sua participação como diretor? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Adilson por um breve espaço de tempo no Atlético Paranaense. Então, essa proximidade é claro que ajuda. E a minha forma de trabalhar é sempre ouvindo a comissão técnica. A gente jamais toma decisões de saída de jogador ou de vinda de jogador sem trocar uma ideia com o pessoal da análise de desempenho e principalmente com o treinador. Então é óbvio que essa intimidade que já existe entre eu e o Adilson vai ajudar bastante nas decisões que deveremos tomar, tanto de saída como de chegada de novos jogadores. Boa tarde, Ocimar, boa tarde, Dalai. Vocês já disseram que foi pedindo um pouco de paciência, de calma para os jogadores na conversa. E o que vocês ouviram deles, dos jogadores? Não houve um diálogo lá, eles foram muito gentis, assim, não houve oportunidade de se manifestarem. Após o contato, o Adilson me abraçou, me cumprimentou e disse que a repercussão foi muito boa, certo? E eu fiquei muito satisfeito, porque, afinal de contas, eu não apresentei nenhum caminho, eu só mostrei a nossa situação. Mostrei a verdade, olho no olho, falando o que nós encontramos, o que nós podemos fazer, que até agora é nada. Mas nós temos esperança, nós temos expectativa, né? E há, na verdade, um desafio para eles de passarem a pertencer à história do Cruzeiro, esse ressurgimento, essa restauração, essa reconstrução. Eles podem participar disso e vão ter o nome inscrito na história do Cruzeiro, se Deus quiser. Nós vamos voltar maiores do que nós éramos. E só como ilustração, né? Mesmo que se fosse dado a palavra a eles, o jogador geralmente não se manifesta. Eu aqui também tive essa mesma conversa com eles, e o que eu disse a eles é o seguinte: qualquer assunto, nós vamos tratar de olho no olho, com a maior honestidade possível. Isso é que é importante. Seja ele bom ou seja ele ruim. Isso é que é importante. Seja para dizer não ou seja para dizer sim. Dalai. Oi. Aqui, boa tarde. Dentro dessa grave crise financeira que o clube vive, o departamento financeiro ou participou ou foi conivente com essas situações. Essas pessoas ainda continuam trabalhando dentro do clube? Existe algum movimento de limpar todo esse departamento? Isso está sendo feito ou já foi feito? Essa política de restauração, de credibilidade, de exame, tudo continua sendo feita. Todo dia tem uma reformulação, viu? A preocupação é essa, a preocupação é a preocupação de excelência, certo? E isso está sendo feito. É um processo, agora é um processo cauteloso, né? Cauteloso. Nós podemos tirar uma peça aqui sem colocar um substituto que atenda às contingências urgentes do momento. Está sendo feito esse processo, certo? O Cruzeiro está sendo passado a limpo. Até para não cometer injustiça. Para não cometer injustiça, exatamente. O Cruzeiro está sendo passado a limpo e de uma forma dolorosa, sabe? Dolorosa. Não é nada agradável o que nós estamos fazendo, não é nada agradável. Você vê companheiros, colegas, a gente é amigo de todo mundo, né? Mas, entretanto, por várias circunstâncias, tem que deixar de lado nessa nossa caminhada. É muito triste isso. Boa tarde, Dalai. Boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas. Uma, na carta de renúncia de Vitório Medioli, ele falou de um diretor que teria sacado 2 milhões e saído do clube. Quem seria esse diretor? E também queria que você falasse sobre essas demissões que foram divulgadas hoje, chegaram ao conhecimento hoje, quanto o Cruzeiro vai economizar com elas? Pois é, o Cruzeiro está economizando muito, não tem o percentual ainda, sabe? Mas a economia é fantástica, a economia. Sobre a carta do Medioli, ele não fala, o diretor, mas nós estamos, de acordo com aquela carta, com aquela perspectiva, estamos mandando examinar a situação para ver se nós conseguimos esclarecer alguma coisa,
Se bem que é uma dificuldade imensa de se comprovar uma situação desta. Nós sabemos onde há ações de má-fé, ações irregulares, o dinheiro entra no meu bolso sem ficar no registro, né? Vou dar um exemplo. Um fornecedor tem que receber 17 milhões, passa para 19 e 2 eu deixo aqui. Isso aí não entra na contabilidade como 2 milhões pagos. Não estou dizendo que aconteceu isso, eu estou dizendo da dificuldade que é apurar-se uma coisa dessa quando há tantos desmandos na empresa, como aconteceram. Boa tarde, dona Lai. Oi. Perguntar sobre a questão dos salários atrasados, as dívidas que o Cruzeiro tem com o grupo de jogadores e também os funcionários. Que previsão o Cruzeiro dá para essas pessoas? O Cruzeiro deu uma previsão de pagamento e Proximar, se tem alguma definição já de algum jogador que está aqui no grupo atual? Muitos jogadores receberam sondagens, alguma definição já realizada? Então, exatamente isso é que nós não podemos oferecer ainda aos jogadores, certo? Essa previsão, essa coisa. Eu pedi compreensão e na certeza que os que quiserem sair não terão um obstáculo desnecessário do clube, porque eles também têm o direito de sair e procurar caminhos próprios, e os que quiserem ficar participando conosco, ombreando conosco nessa arrancada, também serão compensados. Nós só não podemos ainda fixar um prazo. Assim, eu gostaria muito de chegar e falar com eles, olha, nós estamos procurando um financiamento e vai sair dentro de 1 mês ou 2 e nós teremos condição. Infelizmente, não temos essa condição, certo? A nossa esperança é essa arrancada que vai partir agora do sócio-torcedor, que nós estamos organizando o sistema de arrecadação financeira. Não podemos abrir antes esse esquema, porque R$10 depositado para o Cruzeiro em Manaus seria bloqueado pela Justiça. Tal a quantidade de dívida, essas coisas todas, na Justiça. Nós estamos examinando uma engenharia que preserve essa colaboração do sócio-torcedor, certo? Tem o problema das camisas, seja com a Adidas, seja com a produção própria, está sendo examinado. Então, há perspectivas, certo? E também nesse programa de sócio-torcedor, a abertura de quem que pudesse e queira colaborar com uma importância maior, certo? Também haverá essa oportunidade para a gente captar essa emotividade dos 9 milhões de torcedores. Sabemos que não podemos demorar muito, isso também arrefece, se não for colhido. É uma fruta que tem que ser colhida madura e o momento é agora, não vai demorar. E só a partir disso é que nós podemos dar aos jogadores alguma luz nessa coisa. O que eu pedi a eles foi apenas compreensão e eles parecem, mesmo no silêncio deles, parece que demonstraram que estão tendendo a colaborar. Hoje foi o primeiro dia de trabalho, né? A gente procurou fazer o maior número possível de ligações telefônicas com os atletas e com os representantes. E a que mais avançou foi a do Fabrício Bruno, né? Que já, na verdade, já tinha, parece, inclusive, entrado com uma ação na Justiça. E isso tudo está sendo também administrado. E a partir de amanhã é trabalho 24 horas tentando conversar com todo mundo para que o quanto antes possível a gente defina a situação de todos. Dalai, a situação deste conselho dirigente transitório, né, vai mesmo até maio, tem que ter uma eleição em maio e outra no final do ano. Pergunto isso porque a gente vê informações de que aliados do Wagner poderiam se candidatar para já uma volta em maio. Como que você tem acompanhado isso? Se acredita que isso vai ser possível mesmo? E o que fazer para essas novas eleições para continuar o que vem sendo restaurado no Cruzeiro? Pois é estatutário, né, que, havendo que houve a renúncia do presidente e dos 2 vice-presidentes, assumisse o presidente do Conselho Deliberativo, no caso seria eu, porque o Zezé Perrella havia renunciado, e é estatutário que eu, em 30 dias, marque as eleições que, pelo prazo do estatuto, deverão ser em maio. É para um mandato tampão, infelizmente, certo? Então vai ser uma eleição em maio para durar até dezembro, e aí sim haverá outra eleição para o triênio. Qual a expectativa nossa? A expectativa nossa é que desse conselho gestor surja um líder que queira assumir
a condução do Cruzeiro, não só nesse mandato tampão, mas depois com a reeleição, que é possível, sabe, para os 3 anos. O líder nasce. Nós estamos esperando ele nascer. São pró-homens, pró-empresários, dignos, qualquer um deles, mas ainda estão meio reticentes em assumir essa responsabilidade. Qual é o céu de brigadeiro para nós? Uma chapa única. Uma chapa única. Até com componentes de outras correntes, mas que o presidente seja um desses do Conselho Gestor e que assegure a continuidade dessa restauração que nós estamos fazendo. Sobre os aliados do Wagner, acredita que... Sobre os aliados do Wagner, há muita gente boa lá, há muita gente boa. Há representantes do Estado Islâmico e dos xiitas, mas há também muita gente boa. E eu espero que um desses lados de paz se apresente e possa compor uma chapa única. Osimar, a gente não viu o Orejuela aqui na reapresentação. Tem alguma situação para ele, o lateral colombiano, que o Cruzeiro acabou adquirindo aí parte dos direitos? Na verdade ele teve um problema com a passagem aérea, somos informados hoje, mas por enquanto não tem nada. Existem aí algumas especulações não oficiais, né? Mas foi um problema de passagem aérea mesmo, que ele não compareceu hoje. Osimar, pergunta para você, acredito que mesmo com essas poucas horas de Cruzeiro, já deve ter tido panorama em relação à situação de alguns atletas. A gente também não viu o Dedé aí, é um jogador que... Tá aí. O Dedé está? Ah, tá. Como é que está a situação do Dedé em relação às 2 sondagens iniciais que havia dito o Saulo Frois? Uma delas, o jornal Hoje em Dia até publicou que seria do futebol chinês. Chegou alguma proposta oficial pelo Dedé? E como é que está a situação do Edilson? O Cruzeiro liberou o jogador mesmo para voltar ao Grêmio? Como é que está a situação desses 2 jogadores? Então, as 2 situações são só especulações. De oficial, absolutamente nada, né? Então, a partir de amanhã... E na conversa que tive com eles, é que cada um seria tratado individualmente. Então, eu espero que amanhã, tanto o Edilson quanto o Dedé, cheguem para conversar e a gente possa, se eventualmente tiver alguma proposta, analisar e resolver a questão. Também nessa linha de jogador, acho que é um caso emblemático, o caso do Thiago Neves, que um jogador que saiu desgastado no final do ano passado, entrou na justiça. O Cruzeiro tem interesse em manter esse jogador e como é que ele vai ser tratado, esses ídolos assim? Não reduziu, realmente vai ser colocado em negociação? Não, na verdade é na mesma negociação dos outros, né? Eu espero que o Thiago Neves venha aqui para cá, para a sede, que a gente possa conversar para saber o que ele pensa, né? Até porque as pessoas que estão aqui não estavam até um mês atrás, né? O Thiago Neves é formado no Paraná, inclusive. Então, quem sabe essa proximidade nossa aí não possa abrir uma conversação melhor do que a que se conduziu até agora. Curitiba está dominando aqui, gente. Vamos ter cuidado. Mas os mineiros também atacaram bastante lá, presidente. Mineiro com curitibano dá certo. Ok? Muito obrigado, amigos. Obrigado, uma boa tarde para todos. Boa tarde para vocês.